Olá, bom dia, você que é do segundo ano do Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Unidade São Miguel. Vamos falar agora de História 2, frente 2 de História. Não se esqueça que você tem duas frentes, frente 1 e frente 2, portanto você deve assistir as duas aulas por dia, fazer as duas tarefas das duas frentes. Mas você tem um horário especial, agora durante o período da quarentena, você está só com 3 matérias por dia, então dá tempo suficiente de fazer sim as duas frentes de história. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os Estados Unidos e América Latina no século XIX. Século XIX, eu costumo sempre falar isso com vocês em sala de aula, foi o século mais formidável da história da humanidade, um século fantástico. Tudo que nós temos hoje, um computador, o celular, a energia, a lâmpada elétrica, tudo que nós temos hoje foi inventado no século XIX. O avião foi inventado no século XIX. Né? Alguém pode dizer assim, mas o celular não. Eu falei de celular ainda há pouquinho. Pois é, o celular não, mas o princípio que deu origem ao celular, sim, que foi o telégrafo sem fio. Então isso aí nada mais é do que um telégrafo sem fio. A tua voz não transita na internet, são códigos binários. Né? Sabe, você já viu o telégrafo, né? Dá sempre 2 batidinhas, para cada letra 2 batidinhas, e são essas 2 batidinhas acrescentadas da intensidade elétrica da batidinha que se converte na tua voz lá do outro lado, da minha voz lá do outro lado, quando a gente faz uma ligação telefônica. Então tudo isso foi inventado no século XIX. E o que nós vamos ter de importante na América? Antes da gente falar da América, eu quero acrescentar uma coisa sobre o contexto global da época. O mundo, além das transformações tecnológicas, científicas, culturais, filosóficas que o mundo está vivendo, né? Marxismo, materialismo histórico, darwinismo, malthusianismo, a invenção da psicanálise, a gente a descoberta da psicanálise tem um choque sobre a história da humanidade simplesmente fantástico. Né? Quando Freud começa a pesquisar sobre isso abala a estrutura, né? Plehánova também estava pesquisando sobre isso abala a estrutura do ser humano. O homem se descobre um ser vazio, ele não é senhor sequer de si mesmo. É isso que dá origem àquela corrente filosófica que você tem ali, que é o chamado niilismo. Né? Nietzsche, por exemplo, se insere nessa corrente. Correto? Muito bem. E o que nós temos de perspectivas? Duas coisas importantes estão acontecendo. A produção industrial está assumindo uma curva ascendente. Ela vinha crescendo desde o século XVII, quando aconteceu a primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra, vem descrevendo uma linha ascendente suave, e agora ela descreve uma linha vertical. No seu material gráfico, tem um texto, tem um gráfico sobre isso, tem uma figura que ilustra bem esse crescimento da produção industrial. Por outro lado, essa produção industrial vai gerar demanda por matérias-primas. Então, veja bem, produção industrial crescente, demanda crescente de matérias-primas. Então, alguém vai ter que fornecer matéria-prima para a indústria do mundo. Correto? Segundo lado, a população mundial está crescendo também de maneira vertiginosa. Olha só, lá no século XIX, a população humana era de 400 milhões de habitantes. Ou seja, o mundo todinho era povoado por 2 vezes a população do Brasil. Você acredita nisso? Pois é. A população do Brasil 2 vezes ocupava o mundo todinho. E aí isso vai empinar de tal forma que na virada do século a gente já tinha passado de 1 bilhão de pessoas. A população humana, portanto, se multiplicou por 2,5 num século. E no século XX vai acontecer o mesmo fenômeno de novo, 2,5 outra vez. Então, você tem aí duas demandas muito importantes. Se a população está crescendo, o que essas pessoas precisam? Precisam de comida. Se a produção industrial está crescendo, o que essas indústrias precisam? Precisam de matérias-primas. Então você tem uma busca contínua por dois fatores importantes: alimentos e matéria-prima. Estes 2 fatores vão nortear a formação dos Estados Unidos e da América Latina durante o século XIX. Os americanos vão ser conduzidos por uma política, por um presidente visionário, né, que era o senhor John Monroe. Então a gente vai definir a política americana no século XIX como monroeísmo.
Qual era a visão do monroeísmo? Façamos antes que outro faça. Então eles imaginavam o seguinte, olha, entre o Atlântico e os Apalaches, que são a estreita faixa de terra, ficavam os Estados Unidos. E eles diziam o seguinte, dos Apalaches até as Rochosas do outro lado, onde está a Califórnia, existem inúmeros campos. Esses campos servem para a produção de alimentos e produção de matérias-primas. Se nós não produzirmos lá, alguém o fará. Então os Estados Unidos organizam a conquista do Oeste. O século XIX é o século da expansão americana no rumo do Oeste. Ok? Então eles saem de uma estreita faixa de terra, que é menor do que o estado do Pará, menos de 1 milhão de quilômetros quadrados, aqui na zona do Atlântico, e chegam até o outro lado, até a Califórnia, até o Oceano Pacífico. Quem conduz isso é o monroeísmo. E no meio disso tudo, vai surgir um pensamento americano que é chamado de destino manifesto. Do que trata esse destino manifesto? Eles acreditavam que a providência, que o próprio Deus tinha feito os americanos para conquistarem o continente americano. América do Norte, aquela região do norte da América, onde hoje são os Estados Unidos. Eles achavam que os mexicanos eram preguiçosos, eram os mestiços de espanhol, que é um povo preguiçoso, um índio que é bêbado, e aquele povo não merecia ter aquelas terras. Então eles partem para lá e com uma superioridade técnica, militar, com muito mais organização, eles acabam conquistando todo o Oeste. Os americanos não se contentaram em sair do Atlântico e chegar ao Pacífico. Eles precisavam dar um sacode nas potências europeias, mostrar para as potências europeias que não deveriam ousar intervir na América. E aí eles criam, dentro do monroeísmo, aquela política América para os americanos. E o que eles fazem para mostrar para os europeus que não são bem-vindos na América? Eles resolvem agredir uma antiga potência, um antigo império europeu. Quem foi o escolhido? A Espanha. Os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha, assim, aparentemente do nada. E essa guerra com a Espanha acaba produzindo 3 fenômenos interessantes. Primeiro, a independência de Cuba, quando os Estados Unidos apoiaram as elites cubanas que assumiram o governo daquele país. Os americanos se apropriaram de Porto Rico, que até hoje é um protetorado americano, e os Estados Unidos atravessaram o Pacífico e chegaram lá do outro lado do mundo, em frente à China, e invadiram as Filipinas. Filipinas eram colônias espanholas desde o século XVI. E o nome Filipinas se dá em razão de uma homenagem a Felipe II, que foi rei de Portugal, foi rei de Espanha. E os Estados Unidos tornaram Filipinas uma colônia sua. Então, ao agredir a Espanha, os americanos davam o recado do mundo, não se meta com a gente. Por outro lado, a América Latina vai ser liderada, vai ser inspirada no século XIX por uma outra corrente de pensamento, que é o pensamento bolivariano. Simón Bolívar era um jovem fidalgo de família riquíssima na Venezuela e que estudou na Europa. Ele estudou direito em Madrid, estudou filosofia em Paris, estudou economia em Londres, era um cara que falava mais de 10 idiomas diferentes, né? Um sujeito muito sofisticado. E antes de voltar para a América, ele ficou apaixonado pelas ideias de um pensador francês chamado Saint-Simon. Tá? Você conhece Saint-Simon das aulas de sociologia. Ele é o grande pensador, o grande teórico daquela fase do chamado socialismo utópico. Socialismo utópico. E ele queria fazer uma grande república solidária na América Latina. Não chegamos a dizer, não podemos chegar a dizer que era uma república socialista, mas era uma república solidária, de uma forma alternativa de capitalismo, onde eles contivessem a fúria dos caudilhos, dos senhores da terra na América, e abrigassem ali os camponeses, mas que, ao mesmo tempo, contivesse longe da América os interesses capitalistas. Eles não queriam transformar a América nem em fornecedora de alimentos para a explosão demográfica que não vivia, e menos ainda em fornecedora de matérias-primas para a indústria. Queria fazer uma América voltada para si mesmo, uma América olhando para o seu próprio umbigo.
esses dois pensamentos, o bolivarianismo e o monroísmo, vão definir os destinos da América Latina e dos Estados Unidos no século XX e com reflexos até o dia de hoje.